Eu já coloquei lá no mural, coloquei os artigos, já dá para pegar os artigos, e eu já coloquei as indicações para fazer atividade, tá? Está dentro da pasta atividades no Moodle. Tem um roteirinho que eu vou ir atualizando a cada semana. Bom, vamos começar então? Acho que já tem bastante gente. Então, hoje eu vou tentar fornecer para vocês um panorama bem geral de quais as etapas ou as considerações gerais que a gente tem como critério ou usa como critério para definir ou planejar um método de análise química, né? Eu vou, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir interrompendo aí na fala, que eu paro e volto aqui. Se quiserem, se preferirem perguntar no chat também, tudo bem. Mas aí, se alguém puder, me avisa se tiver muita pergunta no chat, para não perder, tá? Prefiro que vocês perguntem na hora, para a gente ir tirando as dúvidas no meio do caminho, que a gente se entende melhor, tá bom? Se precisarem que eu fale de novo alguma coisa que vocês não entenderam, também fiquem à vontade para me falar. Bom, então, eu gosto, assim, um pouco mais dessa definição que vocês estão vendo aí no slide, porque a gente pensa numa ciência que está continuamente evoluindo, né? As fronteiras da química analítica com outras áreas do conhecimento, com outras áreas da química, digamos assim, ou da ciência no geral, têm ido ficando cada vez menos marcadas, né? Não é a mesma coisa pensar ou definir a química analítica hoje em dia, que a gente tem um monte de ferramentas e a gente tem uma abrangência bem maior, do que pensar nela lá num século atrás, né? E a gente, na nossa própria formação, e vocês que já viram química analítica, as duas analíticas clássicas, também percebem que vão perceber, né, com esse curso também, que há uma mudança entre essas técnicas clássicas, onde a gente mede basicamente massa ou volume, na gravimetria ou nas volumetrias, e se comparado com o que hoje em dia a gente tem, né, mais coisas instrumentais, mais coisas que vão no local da medida, os biosensores, mais dispositivos ou mais mecanismos que interagem com não somente estão dentro do laboratório, mas que elas saem também a nossa vida diária, né? Hoje, no nosso contexto, hoje em dia a gente vê um claro exemplo disso, que são, por exemplo, os testes para a COVID, né? Que é um sensor que sai da academia, que sai do laboratório para ir lá resolver um problema da nossa vida diária, né, hoje em dia. Então, gosto desse panorama de pensar a química analítica como uma ciência que está evoluindo, e é essa evolução que faz com que ela, hoje em dia, possa ser vista como a ciência que inventa e aplica conceitos, princípios e estratégias instrumentais para medir características dos sistemas químicos, que é uma definição que está na editorial desse número dessa revista. Então, acho que esse panorama vai ficar bem mais completo para vocês lá no final desse curso, depois que a gente passa por a parte mais de estatística, de cálculos, e depois vocês vão ver amostras, a parte mais instrumental, e lá no final que vocês vão ver biosensores e tudo mais. Né? Então, queria introduzir com essa ideia.
se eu perguntar para vocês pensar em aplicações e qual a importância e a abrangência dos métodos de análise química, tenho certeza que cada um de vocês falaria um caso diferente. Então, a gente pode pensar em grandes áreas, né, como a biologia, a química, a física, as ciências de materiais, e dentro delas nós utilizamos a química analítica para com inúmeros objetivos. Então, nós temos a botânica, a genética, a microbiologia, a química orgânica, a bioquímica, na física também a gente vai ter a biofísica, a astrofísica, a astronomia no geral. Na engenharia, que a gente vai pensar mais em termos de processos industriais ou em quantidades maiores, né? Em sistemas maiores. É fácil também pensar que toda a indústria em nossa volta está totalmente impregnada desses conceitos da química analítica. A medicina, os materiais, os polímeros, vocês vão ver também lá essa parte de biosensores que também são construídos com diferentes tipos de materiais, etc. Né? Professora? Pode falar. Desculpe interromper, eu não sei se você viu uma mensagem que mandaram aqui, perguntando se você iria gravar a aula. Não, essa primeira aula não vou gravar, não. As próximas vão fornecer o vídeo da aula, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom, que mais? Bom, a gente pensando em outras ciências, as ciências sociais, por exemplo, que a gente rapidamente não pensaria muito nessa área, mas também a parte de arqueologia, antropologia, coisas que têm a ver com forense, arte, tem a química analítica tem uma influência muito grande nessas outras sub-áreas. Na agricultura, nem falar, né? Também a gente vê no meio ambiente, na geologia, etc. Bom, então, justamente conectando isso com a definição que eu mostrei no começo, então a gente vê que hoje em dia os braços, né, da química analítica abrangem ou atingem muitas áreas fora do laboratório e fora da academia também. Se a gente pensar na parte mais técnica de como classificar um ponto de vista maior da química analítica, a gente poderia classificar também as análises químicas em análises clássicas, que são as que eu falei antes, gravimetria, volumetria, esse tipo de análises, de métodos mais clássicos. E hoje em dia a gente tem uma influência, tem cada dia mais contato com as análises instrumentais. E essa presença cada vez maior dessas análises instrumentais tem trazido outras necessidades, né? Porque quando a gente introduz análises, equipamentos que vêm, que são controlados por computadores e tudo mais, a gente insere uma outra variável que é o tempo. Então, a gente consegue fazer mais coisas em um tempo mais curto, se comparamos com as técnicas, os métodos clássicos, certo? Então, essa mudança, digamos, na velocidade com que a gente faz análises hoje em dia, quando utilizamos métodos instrumentais, traz necessidade de computadores e métodos matemáticos e formas de analisar, processar, interpretar esses dados que agora estão vindo num tempo muito curto, um grande volume de dados, e a gente precisa saber lidar com isso e tomar uma decisão, né? E continuar para a próxima etapa depois dessas análises das informações obtidas. Apesar de eu conseguir fazer essa grande classificação aqui, eu também posso pensar ou lembrar aqui que
tanto as análises clássicas quanto as instrumentais, elas podem derivar em, ou podem atingir objetivos quantitativos ou objetivos qualitativos. Porém, apesar desse, em termos de, falando em objetivos qualitativos, eu posso simplesmente precisar saber se uma coisa existe ou não, né? Se está presente ou não. Então, eu tenho duas respostas possíveis que serão o meu objetivo lá no final da análise. Porém, apesar dessa simpleza lá no final, eu tenho também muitas abordagens quantitativas aqui no meio do caminho para conseguir chegar numa certa confiabilidade dessa análise final, né? Então, não é que todo o processo seja qualitativo. Geralmente, a gente tem aqui no caminho planejamento, precisa reportar um erro, um intervalo de confiança, a precisão do seu método, etc. Quando a gente precisa se ajustar, né, a normas das agências correspondentes que vão controlar esses métodos, né? Se a gente pensa numa coisa que vai para uso comercial ou vai para um uso comum, para um uso geral. Bom, quando nós planejamos ou nós estabelecemos, melhor dizendo, um método de análise, nós podemos pensar em uma série de etapas que, de fato, vão vir um pouco naturalmente, né? A gente vai ter sempre uma vez que a gente seleciona o método, primeiro vai precisar uma amostra para saber o que analisar. Primeiro, né, antes disso, vai precisar um problema para resolver, e daí, naturalmente, vai vir uma sequência que pode ser essa que estou colocando aqui. Porém, essa não é, digamos, os detalhes finos dessa sequência, dessas etapas do método, eles vão mudando, né, dependendo da natureza da amostra, a natureza do analista, dependendo dos seus objetivos. Então, isso tudo que vocês veem aqui em branco é variável, né? Aí vai depender muito do seu planejamento, de muitos critérios. E vocês vão ver essa parte daqui com mais detalhe lá no bloco 2 do curso. Eu vou dar um panorama geral disso tudo e tentar introduzir o porquê a gente precisa, só um pouquinho. A gente precisa utilizar métodos estatísticos e utilizar planejamento de experimentos, que vão ser abordagens que podem ser aplicadas em qualquer uma, praticamente em quase todas essas etapas. Então, eu vou falar hoje de forma geral desse panorama todo, e vocês vão ver os detalhes mais finos depois com os professores Diogo e Alexandre. Bom, então nós precisamos primeiro uma amostra, precisamos pensar em todos os critérios que são necessários para obter essa amostra, né? Então, dependendo da natureza dela, talvez precisamos determinar qual lugar, qual ponto de amostragem, a quantidade de amostra que eu quero ter para meu método, versus a quantidade de amostra que eu sou permitida de tirar de lá, por exemplo. Transporte, armazenamento, em alguns casos, esse critério aqui ou essa preocupação é bem baixa, porque, sei lá, a amostra pode ser simplesmente um plástico ou um polímero que não vai se afetar muito pela atmosfera ou pelo ambiente no qual ele está sendo transportado, mas tem outros tipos de amostra, como, por exemplo, fluidos biológicos ou amostras ambientais, etc. O próprio estado físico da amostra também pode ser determinante nessa decisão aqui, né? Depois a gente precisa ver o que é necessário de ser feito com a amostra. Em termos de processamento, eu chego no laboratório e vou fazer o que com ela, né? Eu coloco na geladeira, eu deixo
num dessecador, o que faz? E daí, dependendo do método aqui, das medidas que eu for fazer, então, eu precisarei fazer um processamento químico ou físico para isolar, para mascarar interferentes, para precipitar, etc. Então, aí vai vir uma sequência de atividades ou processamentos aqui, que vão mudar, obviamente, dependendo de qual amostra e qual seu analítico, qual sua amostra ou matriz analítica. Daí vem essa parte, assim, também bem crítica, onde nós fazemos as medidas ou as análises químicas, então, seja clássicas ou seja instrumentais, a gente vai ter, seja clássicas ou seja instrumentais, a gente vai ter que fazer uma série de medidas ou determinar quantas medidas faz, quantas repetições faz, se elas são qualitativas, se eu preciso de informação qualitativa ou preciso quantitativa, ou preciso das duas, etc. E depois daqui nós vamos ter uma resposta, né? Então, vamos ter um valor descrevendo cada amostra, ou nós vamos ter um espectro, ou um cromatograma, ou um voltamograma descrevendo cada amostra. Aqui nós vamos ter o que nós vamos chamar de resposta ou sinal, certo? E aqui nós precisamos depois, mais para frente eu vou falar um pouco com mais detalhes disso, aqui nessa parte nós vamos precisar definir ou interpretar esse sinal ou essa resposta dependendo da sua característica matemática, né? Então, nós vamos sair um pouco de pensar na parte química para pensar um pouquinho no objeto matemático que compõe essa resposta ou esse sinal. E, por fim, depois da interpretação dos dados, que vai ser composta de tabelas, sinais, gráficos e sua expertise, seus conhecimentos do seu sistema, então, finalmente, vocês vão chegar num objetivo, que vai ser uma decisão, ou um relatório, etc., dependendo, certo? Então, acho que dá para enxergar que, naturalmente, a gente vai chegar numa série de etapas desse tipo, como a gente está vendo aqui, né? De qualquer forma, esse é um esquema bem geral. Ele vai mudar dependendo. Pode ser que hoje em dia, a tendência, por exemplo, com uma das coisas que a gente ganha com os métodos instrumentais, às vezes, é encurtar um pouco essas duas etapas aqui de processamento de amostra, eliminação de interferências. Por exemplo, tem algumas técnicas instrumentais, como, por exemplo, as cromatografias. No geral, você precisa chegar no equipamento com seu analito praticamente isolado. Tem outras técnicas, como, por exemplo, algumas técnicas ópticas, como a espectroscopia, onde você pode, eventualmente, analisar sua amostra sem precisar um processamento tão cuidadoso, né? Sem precisar muito trabalho em bancada aqui nessa parte. Porém, esse tempo economizado aqui, ele pode aparecer um pouco mais para frente no tratamento dos seus dados. Então, você pode encurtar essa parte aqui e isso ser substituído por um processamento computacional que permita extrair a informação e modelar essas interferências. Isso também é possível e precisa, né, de métodos computacionais para fazer essa parte. Então, aí nós vamos ir variando um pouco essa sequência ali. Até ali tudo bem? Alguma pergunta? Está tudo claro até ali? Tudo sim, professora. Bom, então vamos avançar aqui. Então, bom, no geral, todas as etapas
vão precisar um planejamento. E estou falando de planejamento de forma, no sentido amplo da palavra, né? No significado amplo da palavra. Isso porque vai permitir uma visão mais completa do sistema, evita perdas de amostra, tempo, consumo em excesso de reagentes, e, no geral, vai otimizar o processo como um todo. E dentro desse grande significado do planejamento do método, nós temos também os métodos de planejamento experimental, que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Também o processamento e a interpretação dos dados exigem, como eu falei antes, métodos matemáticos ou computacionais, por exemplo, quando nós temos grandes volumes de dados, que é muito comum hoje em dia, muito comum na indústria, pelo uso cada vez mais comum de aparelhos, de equipamentos, né, controlados por computadores. Muitas vezes a gente precisa fazer análises, fazer controle de qualidade enquanto o processo está andando, e eu não posso perder tempo, não posso parar esse processo. Então, necessariamente, a gente em algum momento, vai precisar os métodos matemáticos, os métodos computacionais. E todas as etapas, mesmo que nosso objetivo seja qualitativo, vai envolver uma certa parte numérica, parte quantitativa, porque sempre vamos ter uma estatística associada, pois sempre vamos precisar saber qual a precisão das nossas medidas, qual a exatidão, quais os erros, intervalo de confiança, tudo mais que vocês devem lembrar. Como se faz, né? Como se calcula. Então, eu vou falar alguns critérios, algumas considerações importantes sobre a amostra, sobre o analito e a matriz analítica, e sobre como é que a natureza desses dois componentes da nossa grande sequência influencia, né, na rota que a gente segue para escolher um método. Então, muitas vezes, quando a gente faz as análises em laboratório, como, por exemplo, quando a gente faz as práticas das analíticas clássicas 1 e 2, se vocês lembram, a gente fez algumas análises de alguns produtos comerciais, né? Por exemplo, alvejante, água de mar também, se eu não me engano, a gente fez. Que mais? Detergente, talvez. Bom, teve algumas amostras reais que a gente utilizou, mas isso dentro do laboratório, né? E, geralmente, quando a gente aplica esses métodos, a gente esquece do outro contexto, de onde que veio essa amostra, como é que ela foi obtida para chegar na nossa bancada. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos um pouco mais extremos, digamos assim, para a gente discutir um pouco que considerações é que a gente faz quando vai lidar ou vai encarar uma análise química. Então, algumas perguntas comuns. Qual é o intervalo de valores da concentração que eu quero, ao qual eu quero chegar, certo? Então, eu preciso um limite de detecção bem baixo. Qual o método que eu vou utilizar para isso, né? Como é que essa amostra, qual a quantidade de amostra que eu preciso tirar para chegar nessa concentração. Se o analito estiver presente em múltiplas formas químicas, qual que será a medida? Como que vocês pensariam? Qual exemplo vocês poderiam dar para um analito que pode estar em diferentes formas químicas? No que vocês pensariam? Tipo, cromo 3 e cromo 6 na amostra? Esse poderia ser um exemplo. Quando a gente fez análise de cloro no alvejante, ele estava como? Alguém lembra? Como hipoclorito? Como hipoclorito. E aí tem
um monte de exemplos que a gente poderia pensar, né? Então, nem sempre a gente, nesses dois exemplos que a gente acabou de falar, a gente está pensando no elemento puro. Mas, na vida real, provavelmente a gente não vai ter esse elemento puro e vai ter que buscar um método para chegar na informação do elemento puro, mas medindo uma das suas formas químicas. Então, pode ser que ele esteja na forma de um sal, ele esteja ligado com um ligante orgânico, etc. Então, todos esses detalhes já mudam o panorama do nosso planejamento do método, certo? Quais substâncias poderiam interferir no método? Por exemplo, a própria natureza desses elementos ou dessas espécies químicas é a que vai governar isso, né? A gente nunca tem controle sobre isso. A amostra é real e ela é do jeito que ela é. A gente não fabrica ela, certo? Então, quais substâncias que poderiam interferir no método? Por exemplo, quando existem vários metais que existem em formas químicas similares e vão ter comportamentos químicos similares, a gente precisa lidar com essa natureza deles para conseguir chegar numa medida que seja específica ou seletiva. Então, alguns exemplos. As amostras biológicas, elas têm uma variabilidade muito grande. Então, pode ser que você esteja estudando, sei lá, 5 células sozinhas, separadas, nem vamos pensar em tecidos, células separadas uma da outra. Elas podem estar em estágios diferentes de crescimento, de reprodução, de formação do que for que elas produzam, etc. Certo? Então, essa variabilidade, ela vai ser refletida lá no seu sinal ou no seu resultado final. Então, amostras biológicas, é um exemplo bem clássico de amostras reais muito complexas e você precisa pensar num método numa forma de lidar com elas. Então, às vezes, você, por exemplo, quer analisar o comportamento de um fármaco dentro de uma célula e ver como é que ele se comporta lá. Você precisa ver esse comportamento, ver quimicamente, né? Esse comportamento desse fármaco ao vivo e in vivo. Então, você não pode matar a célula para depois fazer análise. Então, isso envolve, apesar do seu objetivo, ele considerar uma célula como digamos, uma amostra individual, ela vai ter seu próprio comportamento e você dificilmente vai ter controle sobre esse comportamento. Então, aí nós teríamos um exemplo de um tipo de amostra que é bastante complexo. Os fluidos biológicos, que também são bem comuns, eles também são complexos. Então, por exemplo, se você está analisando urina, ou sangue, ou plasma, para diagnosticar uma doença. Então, você precisa um método, você precisa pensar em todas as variáveis que pode ter, né? Então, em fluidos biológicos, por exemplo, em urina, você vai ter desde partículas grandes, sólidos, que dá para ver a olho nu, até hormônios, metabólitos, produtos da alimentação, outros marcadores, etc. Então, você tem uma grande variabilidade e você tem um único objetivo, que é encontrar um analito ou uma espécie dentro dessa amostra, certo? Então, aí já a coisa começa a ficar bem mais complexa e há uma necessidade de definir muito bem como que vão ser as próximas etapas a partir da amostragem. Em termos, quando eu mostrei aquela parte de transporte e armazenamento também, amostras biológicas são um exemplo clássico de procedimentos relativamente complexos para você não perder ou não danificar
amostra ou não ter uma análise que esteja mostrando um erro ou um resultado de alguma coisa que você inseriu no transporte ou no armazenamento, etc. Quanto ao estado físico da amostra, nesse caso, nós temos, bom, quando a gente tem, por exemplo, uma amostra líquida de uma fonte natural, por exemplo, a gente tem digamos, um pouco menos de preocupações, né? Ou a preocupação não vai para o lado do estado físico dessa amostra. Amostras que são voláteis ou que estão em um estado gasoso, elas vão precisar, só o fato de você estar fazendo a amostragem da parte volátil já elimina uma certa variabilidade da origem dela, né? Porém, a parte da amostragem, ela é mais complexa, por motivos que eu acho que são bem claros, e você precisa, então, investir um pouco mais nessa parte aqui. Vocês vão ver esses métodos de amostragem de substâncias gasosas lá mais para frente. Então, aqui a preocupação nesse caso vai vir de responde a outro motivo, né, que é o estado físico dessa amostra. Hoje em dia, essa área de pesquisa em marcadores de doenças voláteis está sendo bastante pesquisado, está sendo bastante estudado, e ele traz muitas informações, e além disso, a amostragem é pouco invasiva, que é uma coisa bem interessante para esse tipo de análise. Então, a gente tem aqui nessa parte de fluidos biológicos, a amostragem desse tipo de tecidos ou de sangue, ela é bastante invasiva, né? No caso de marcadores voláteis, a gente não tem tanto essa preocupação, porém, você precisa investir um pouco mais na forma como você vai amostrar, transportar e armazenar essa amostra. Bom, vamos supor aqui que você foi contratado para fazer uma análise de uma obra de arte. Então, aqui nesse caso, essa é uma obra de arte famosa. E o estudo aqui está focado nesses pigmentos verdes aqui. Então, aqui e aqui. E o objetivo era encontrar quem que tinha sido o pintor e se ela foi pintada numa certa época e depois ela foi retocada, né? Foi modificada ou foi falsificada, etc. Então, quais considerações vocês pensariam aí nesse tipo de amostra específica? Qual seria a primeira pergunta que vocês fariam para a pessoa a pergunta que você faria para a pessoa que te contatou para ajudar com essa análise? Não sei, acho que a data que foi pintada, né? Porque às vezes algum pigmento que foi usado na época que foi pintada, não existe, algum pigmento que existe hoje não existia na época que foi pintada. E se ela foi falsificada, por exemplo, depois dessa época, podem ter pintado com alguma coisa que não existia na época. Uhum. Bom, essa é uma informação bem útil e, de fato, essa é uma das coisas que eles estão considerando lá, né? E justamente isso que você está falando é bem importante nesse tipo de análise, desse tipo de peças, né? Ou de amostras, né? É uma pintura, mas no nosso vocabulário seria uma amostra, né? Mas, qual outra coisa seria importante ali? Porque acho que depende também da análise que seria feita, porque se for alguma que destrutiva, não dá para usar, né? Uhum. Esse seria um critério importantíssimo nesse tipo de amostra, certo? O que mais?
o que mais, vou formular a pergunta de outro jeito. O que não daria para fazer com essa amostra? Diluir. Diluir. Nenhum processamento a gente poderia fazer. O que mais? Que outra coisa a gente não poderia fazer? Ou dificilmente poderia fazer? Provavelmente não poderia fazer. Um recorte do material. Um recorte do material também não. Nada invasivo eu poderia fazer com essa amostra. Então, teria que pensar numa técnica que fosse minimamente invasiva possível. Eu não sei se faz sentido o que eu vou falar, mas às vezes a gente precisaria de uma técnica que conseguisse usar em loco, né? Que não poderia levar, por exemplo, para um laboratório a peça, dependendo do valor, alguma coisa assim. Exatamente. Uma técnica que dá para ser usada lá. Pode ser uma técnica que seja portátil. Então, a gente precisaria... Nesse caso, a gente não pode pegar bom, em alguns casos acho que poderia, mas digamos que essa é uma peça que está no museu e tudo mais, a gente não pode pegar ela e ir embora para o lab, né? LIPS pode ser uma... Eu não conheço muito bem essa técnica, mas acho que ela precisa quantidades mínimas de amostra, né, Raíssa? Então, essa poderia ser uma opção. E aí, bom, aí o que o Gustavo falou no começo, quais pigmentos poderiam ser utilizados? Aí a gente precisaria mais essas informações mais históricas, né? Mas falando em termos de considerações sobre a amostra, esse seria um caso também, assim, bem extremo, mas que a gente vê que, se vocês vão lá aí eu coloquei o link do artigo, vocês veem que foi utilizado realmente um método de análise para determinar se ela foi, quando que foi pintada, se ela foi falsificada ou não, se eu não me engano. Eles também analisaram. Então, tem esse caso, né, desse tipo de amostras que, primeiro que você não pode sair andando com um pedaço delas, porque você não pode fazer o que geralmente a gente faz. Leva para o laboratório e macera, e depois dilui, e depois faz não sei o quê. E se não deu certo, então pega outro pedacinho e assim por diante, né? Então, nesse caso, a gente tem essas limitações que vêm da própria natureza da amostra, que a gente não controla, né? Bom, técnicas óticas também poderiam ser interessantes, pelo fato de se são pigmentos que têm compostos orgânicos, que é bastante provável, também as técnicas óticas seriam interessantes ali, etc. Né? Então, uma coisa, nesse caso, a gente está com um tipo de amostra que idealmente precisaria fazer análise no local, e segundo, que precisa uma forma de amostragem minimamente invasiva. Bom, outro exemplo similar. Então, nós temos, nesse caso, esse também é um artigo recente de um estudo feito aqui no Brasil, onde foi analisado um fóssil de uma espécie de tartaruga, que é esse nomezinho que está aqui. E aqui nós temos uma outra consideração a ser feita, o local da amostragem. Então, aqui tem outros critérios, né, onde eu preciso planejar primeiro como que vai chegar lá, onde que está localizada, dependendo do tipo de amostra, se eu preciso fazer amostragens representativas de todo o local, ou é uma peça só, como me parece que é o caso aqui. Então, fazer amostragem num ponto, exclusivamente num único ponto, etc. E para isso também, vamos supor que se eu tenho que fazer amostragens em vários pontos, eu vou precisar um planejamento minimamente estatístico para fazer uma amostragem representativa. Bom,
Desses exemplos que eu coloquei aqui agora, que nós falamos de uma forma mais qualitativa, digamos, nós também podemos pensar numa classificação que permita a gente focar mais, conseguir classificar de uma forma melhor esse tipo de amostras e ter os critérios para avançar nas etapas do método de análise. Então, a dimensão da amostra também é um critério assim super importante. E como nós vimos nesse caso e nesse caso, por exemplo, a dimensão da amostra, ela não é a gente que vai decidir, né? Esse critério vai vir da natureza dele. Vai ter outros casos onde é o método que vai definir, por exemplo, eu tenho suficiente amostra e eu tenho um método que é barato, que eu posso repetir, etc. Então, essa dimensão da amostra vai mudar. Então, aqui, em termos da dimensão da amostra, nós podemos ter amostras na faixa de 10 a menos 4, que seriam classificadas como ultramicro. Aqui, até 10 a menos 2, nós podemos falar numa dimensão na escala micro, e assim por diante, né? Nós vamos ter semi-micro e macro. Assim como nós podemos pensar em dimensão da amostra, nós podemos considerar também o constituinte nessa amostra. Então, agora já estamos falando mais de concentração, né? Então, nesse caso, nós temos a amostra como um todo, onde alguma coisa tem que definir a quantidade de amostra que eu uso para minha análise. Em termos do constituinte, já pensando em termos mais da relação entre o analito e essa amostra, então nós também podemos fazer uma classificação em termos de ultratraços, traços, componentes minoritários e componentes majoritários. Então, nós pensamos em alguns elementos. Um pouquinho. Pode falar, Gustavo. Eu não entendi muito bem no slide anterior. Aquele 0,1 é o quê? 0,1 o quê? A unidade de medida? Aqui gramas. Eu Tá. esqueci de colocar. Tá gramas. Então, aqui nós vamos ter, em termos da relação entre o constituinte e a amostra. Então, nós podemos ter espécies que estão na minha amostra em quantidades ultratraços, aí a gente precisa pensar num método que consiga lidar com essas concentrações, ou num método de análise, ou num método de pré-processamento, aí vai depender, né? Em termos em quantidade de traços, minoritárias ou majoritárias. Qual que seria um exemplo de alguma coisa que a gente tem quase em 100%, bom, não em 100%, mas entre 0,1 e 100%. Um componente majoritário seria qual? O ar atmosférico. Pode ser, que né? é 21% oxigênio, o restante é nitrogênio. Nós poderíamos pensar, por exemplo, para fazer controle de ventilação, né? Que agora tem aqueles medidores de CO2, se eu não me engano. Eles vão determinar um componente majoritário. Tem, por exemplo, no caso de o pessoal que faz síntese, que produz, que tem interesse na pureza da substância que foi sintetizada, ou que estuda materiais, por exemplo, um polímero novo para um material, para um objetivo determinado. É preciso que ele seja 100% o material que eu quero, porque esse é o que vai garantir atingir meu objetivo. Então, nesse caso, eu vou ter interesse em saber se ele está em uma pureza bem grande, para garantir, né, a qualidade dele, ou caracterizar ele. Que mais? Quais outros exemplos de ultratraços? O que vocês pensariam?
Ultratraços tem inúmeros exemplos, né? Tem metais pesados na corrente sanguínea. Uhum. Aí, bom, aí a gente tem algumas... A gente pode encarar esse problema atacando pelo pré-processamento da amostra, garantindo que você extrai ele de uma forma muito eficiente, que consegue isolar essas espécies, ou então através de um método que seja muito sensível, né, que consiga chegar em limites de detecção bem baixos. E nem sempre você precisa o super método para determinar seu analito, dependendo também dessa concentração esperada dele na amostra. Às vezes a gente pensa num método muito sofisticado para um objetivo que não precisa necessariamente desse método. Bom, essas dimensões, tanto da amostra quanto do constituinte, elas são relevantes não somente para determinar como é que eu vou direcionar minha sequência completa, mas também elas influenciam no resultado final. Acho que falta aqui. No resultado final que eu vou obter. Então, aí eu tenho que sacrificar algumas coisas, né? Então, à medida que eu diminuo, eu vou mais me aproximando aos limites de detecção dos equipamentos que hoje em dia nós temos. Os erros, eles vão se fazendo mais prováveis, mais significativos, né? Então, à medida que eu vou diminuindo aqui a concentração do meu analito, provavelmente a precisão, eu vou perdendo essa precisão, né? Mas também isso vai depender muito do seu objetivo. Vou voltar aqui um pouquinho. Isso significa o quê? Que a gente pode ter o que nós vamos chamar o que chamamos de efeitos de matriz. Então, quando nós temos esse meu analito em diferentes concentrações na minha matriz analítica, o efeito ou a influência desse contexto químico que está onde o meu analito se encontra, vai ou pode causar, tem uma probabilidade de causar o que chamamos de efeitos de matriz. E eles se fazem também mais intensos à medida que eu diminuo essa concentração, né? Eles podem ser induzidos pela amostra ou pelos reagentes envolvidos no seu processamento, e eles vão agir como? Eles vão provocar respostas iguais às respostas do analito. Então, o que você pode ver, por exemplo, se for um sinal instrumental, você pode ter uma interferência porque a banda do seu analito, ela fica sobreposta com a banda de alguma outra coisa que você utilizou para preparar a amostra, ou ela fica sobreposta com outra coisa que vem naturalmente da sua amostra. Então, esse efeito de matriz, ele precisa ser minimizado, ele precisa ser corrigido de alguma forma. E há várias estratégias que permitem corrigir ou permitem contornar esses efeitos de matriz. Em termos de bancada, de trabalho em bancada, tem algumas estratégias, como, por exemplo, o método de adição de padrão, que a gente vai ver na próxima aula. E também, hoje em dia, com as ferramentas computacionais e devido à complexidade também das amostras que vêm de instrumentos ou de equipamentos controlados por computador, a gente pode modelar essas interferências ou esse efeito de matriz de forma com métodos computacionais. A gente pode fazer uma modelagem que inclua eles e que considere o efeito dessa matriz. Então, essas duas abordagens são possíveis. Uma delas em bancada, outra delas de forma na análise, no processamento dos dados.
Bom, aqui é mais ou menos o que a gente já tem falado até agora. Pensar no procedimento que é necessário para adequar essa amostra, pensar em quantas amostras vão ser analisadas, se a natureza da amostra me permite definir isso, ou vai ser ela a que vai definir, como no caso lá que a gente viu de peças arqueológicas ou obras de arte, onde a gente não tem domínio sobre isso, né? É a amostra que vai falar quanto vai fornecer para nós. Se há alguma recomendação especial, em termos de segurança, preparo, etc. Sobre o método, o que a gente poderia pensar? Todas essas considerações, vocês veem que elas estão interligadas, né? A gente pensa na amostra, mas também está pensando um pouco em qual método que vai utilizar. Sobre o método ou a técnica analítica, o método de análise, né? Aqui eu acho que faltou completar isso. Sempre vamos ter um compromisso entre a exatidão que nós buscamos e o tempo e os recursos disponíveis para análise, né? Então, vamos supor, a gente só precisa saber se existe uma substância ou não, e se ela existe, também ela, digamos que não representa um perigo muito grande para algum organismo, alguma coisa assim. Então, dependendo de qual é o meu objetivo, também esse método de análise vai ser escolhido, né? E o tempo e os recursos disponíveis que eu tenho para essa análise. Ou vamos supor que vamos para outro extremo, você precisa que seu produto ele se ajuste a uma lei ou a uma norma, por exemplo, em fármacos, você precisa que ele tenha um tanto porcentagem do princípio ativo e precisa que o intervalo de confiança ou erro associado à sua medida seja tal. Então, aí você vai ter que investir mais em atingir essa exatidão e isso vai requerer um maior tempo, recursos, etc. Que mais? O número de amostras, o tempo que a gente já falou. Qual o valor mínimo ou limite de detecção que eu posso atingir com esse método de análise? Qual a seletividade e robustez do método? Aproveito aqui para lembrar esses conceitos. O que era seletividade e o que era robustez? O que essas duas palavras significam para vocês? O que lembram? Com que vocês associam essas duas palavras? Se não lembram, não necessariamente a definição super técnica, assim, mas uma ideia do que é. Eu vou arriscar aqui. Seletividade tem a ver com digamos, a especificidade da técnica em relação àquele analito. Né? E a robustez tem a ver com o quão ela é resistente a mudanças, a novos analistas, ou então a variação de temperatura, variação de umidade, se o método ele consegue entregar resultados consistentes, mesmo que algumas coisas venham mudando. Exatamente isso, né? A seletividade, na verdade, é um sinônimo de especificidade. Então, esses dois termos que vão estar associados com a mesma coisa. Então, isso mesmo que você falou, Lucas. A seletividade, a gente busca que esse método de análise, ele responda, idealmente, é o que a gente busca, né? O método ideal é aquele que me dá um sinal ou a resposta correspondente ao que eu estou buscando. Porém, a gente sabe que na vida real a gente tem que trabalhar um pouquinho para chegar nisso, né? E assim, tem métodos instrumentais que conseguem
te fornecer uma seletividade bem alta. E também tem outros métodos mais comuns, onde você tem que investir em outra etapa da sua sequência para atingir essa seletividade. E a robustez também, o quanto esse método ele resiste a variações do contexto químico da amostra, por exemplo. Um método que utiliza amostras biológicas, por exemplo, isso pode ser um exemplo legal, um exemplo que a gente consegue interpretar muito bem. Então, tem os testes, por exemplo, os testes de farmácia que a gente utiliza para detectar Covid agora, nesse contexto que a gente está, você vai em qualquer momento do dia e ele, pela natureza do método, ele te fornece uma resposta com uma confiabilidade relativamente alta, né, para o objetivo que a gente quer. Então, ele resiste, ele é um método robusto que independe de qual atividade você fez no dia, se você tem, sei lá, uma outra doença, uma outra condição física, se você comeu uma coisa, comeu outra coisa. É um método que responde muito bem a essas variações. Pela natureza dele, pelo que ele mede, né, lá. E aí vão ter outras análises que, também continuando com o exemplo de fluidos biológicos, a gente precisa fazer a amostragem em jejum, ou precisa não ter comido por tantos, bebido água por tanto tempo, etc. Né? Assim a gente vai trazendo relembrando, né, alguns conceitos associados com as medidas analíticas. Outra coisa sobre o método, a necessidade de padrões analíticos. Geralmente a resposta a essa pergunta é sim, né? A gente sempre, para todas as medidas que a gente faz, tanto no laboratório como na nossa rotina, só a determinação de uma massa, de um volume, precisa um referencial. E hoje, né, quando eu cheguei lá pegar o Enzo, aí a professora do Enzo me chamou. E em termos de mais, falando em padrões analíticos mesmo, então sempre vamos precisar para calibrar um equipamento, para calibrar um sinal, se a gente está propondo um novo método, então nós vamos precisar sempre um método de contraste, né, uma forma de calibrar meu novo método com aquele que é aceito até agora, né? Então sempre é um referencial, sempre nós vamos ter um referencial. Equipamentos que são necessários. E aqui uma parte importante, já indo para a próxima etapa daquele esquema que eu mostrei lá no começo, em termos das respostas e sinais que serão obtidas. Então, eu já defini como que eu vou fazer a amostragem, como que eu vou processar a amostra, como que eu vou eliminar ou contornar o problema das interferentes, do efeito de matriz, por exemplo. Eu já escolhi o método e fiz a medida, e agora fiz a medida e o que eu vou fazer com ela, né? O que essa medida forneceu para mim? É um valor por cada amostra, ou é um sinal, um vetor, né? Pensando em termos matemáticos, um vetor por cada amostra? O que eu obtive depois dessa análise? Então, aqui, nós vamos ver alguns casos onde nós temos a forma mais simples e a forma ideal, realmente, seria ter um valor por cada amostra, né? Mesmo que a gente utilize um equipamento, um instrumento, mesmo que se faça uma análise instrumental, o ideal seria, o sonho seria ter um valor por analito, por amostra, né? Onde eu teria um escalar, falando de outra forma, um escalar por cada amostra. A forma mais fácil, né, de se obter esse caso, onde eu tenho um valor descrevendo cada
cada amostra é nas análises clássicas, né? Então, vamos supor que eu tenho, sei lá, 20 amostras para determinar cálcio. Então, eu faço lá minha titulação e eu faço esse procedimento 20 vezes e a replicata cada uma delas, e aí eu vou ter 60 valores, sendo que são 20 a média, seriam 20 valores médios para cada amostra. Aí, quando eu vou lá organizar meus dados, então, eu vou ter para cada linha vai representar uma amostra, lá pensando numa tabela lá no Excel. Vou ter uma linha para cada amostra e um valor médio para cada uma dessas amostras. E se eu for determinar, a partir desse procedimento, um outro metal, um magnésio, por exemplo, aí eu vou acrescentar uma outra coluna aqui, mas continuo tendo uma resposta para cada analito, uma resposta por amostra, certo? Então, nesse caso, nós podemos fazer uma análise, a interpretação desses dados é bem mais simples, e a gente faz o que chamamos de abordagem univariada, porque nós temos um valor por cada amostra. Não somente a partir de métodos clássicos eu posso ter um valor por cada amostra, eu posso também ter equipamentos mais sofisticados, análises instrumentais, a partir das quais eu posso analisar um valor por cada amostra. Então, vamos supor que aqui eu tenho essas 4 amostras que estão sendo mostradas aqui nessa figura, elas são de diferentes tipos de tecidos de origem animal, diferentes tipos de animais. E, então, eu posso ter, eu fiz uma análise instrumental, e aqui eu tenho um espectro, e vocês veem que cada uma dessas amostras vai ter a resposta aqui são sinais que mostram várias bandas, né? Eu posso tanto fazer abordagem univariada quanto multivariada. Então, se for univariada, vamos supor que eu vou utilizar essa banda aqui que está marcada com D, acho que vocês conseguem ver aqui, né? Está marcada com D, e então eu pego o valor de cada uma delas e eu posso atribuir para cada amostra esse valor específico. Se isso for suficiente para mim, para atingir meu objetivo, sensacional, eu posso utilizar somente esse valor e pronto. Acontece também com análises no UV-Vis, né? O que é um equipamento, um tipo de análise mais comum. Então, quando a gente faz análise no UV-Vis, a gente tira um espectro, né? Aquela banda mais larga, tira um espectro e geralmente utiliza somente o valor de absorvância no máximo, né? No topo lá da minha banda. Então, eu posso montar uma curva analítica, uma curva de calibração, a partir de absorvâncias de diferentes padrões, diferentes concentrações, e aí eu sei que pela lei de Beer eu tenho, a absorvância vai aumentando, e eu conheço a concentração, monto minha curva analítica e estou fazendo uma análise univariada, porque para cada amostra desse gráfico eu obtive um único valor de absorvância. Então, nesse caso, também nós estamos temos esse tipo de arranjo matemático, apesar de nós termos a origem dos dados como sendo instrumental. Sempre a gente preza pelos procedimentos mais simples, né? Se para atingir meu objetivo é suficiente com utilizar esse único valor de absorvância, é maravilhoso. Com isso eu posso trabalhar. Agora, tem casos mais complexos onde eu tenho um caso como esse daqui, né? Então, aqui são tecidos animais, e aí cada uma dessas bandas ela vai corresponder a certos grupos funcionais dentro dessas amostras.
que acontece? Eu poderia ter, como eu falei antes, eu poderia utilizar somente a intensidade da banda D. Mas o que acontece? Se vocês veem com atenção, essa banda, ela é praticamente, o tamanho dela é praticamente igual para todas. Ou seja, ela não está fornecendo informação específica, ela não é seletiva para essas amostras. Portanto, eu não posso utilizar ela para analisar, para diferenciar essas amostras. Para mim, seriam praticamente iguais. O que acontece se a gente acrescenta essa banda em C, o valor dessa banda em C? Essa banda em C, ela já é um pouco diferente para essas amostras aqui, ela é menorzinha para essa daqui, e ela tem outra cara para essa aqui. E aí a gente também pode observar que a relação entre as bandas D e C, ela vai mudando. Essa aqui vai ser um pouquinho mais alta do que essa aqui já vai ter uma diferença maior, essa aqui é praticamente igual, então aí eu já tenho uma informação a mais. E assim por diante. Aqui eu tenho, nessa banda C, vocês observam que, à medida que eu vou descendo aqui nessas amostras, vai aparecendo uma pequena bandinha aqui, um ombro, né? Que aqui vai virando uma banda mais que aparece mais. Então, essa informação dentro do próprio sinal de cada amostra, vocês veem aqui que ela é importantíssima, porque é justamente ela que vai mostrar a diferença entre essas amostras. Esse é um caso típico onde eu não posso utilizar um único valor por cada amostra. Eu preciso dessa informação relativa entre essas bandas aqui. Então, por isso, quando eu vou organizar esses dados lá na minha tabela de Excel, eu vou ter para cada amostra um vetor. Ao contrário dessa anterior, né? Aqui tenho um escalar para cada amostra, aqui eu tenho um vetor para cada amostra. E hoje em dia são cada vez mais comuns esse tipo de sinais, né? Então, eu tenho mais informação, provavelmente para esse tipo de amostras, eu não precisei fazer muito pré-processamento lá atrás. Eu trouxe toda a amostra completa para tirar o espectro. Então, eu economizei talvez uma parte lá em bancada, mas agora eu preciso um método para estudar esses sinais aqui, essas mudanças internas dentro de cada sinal. E aí, então, entram os métodos computacionais e tudo mais, porque a gente aqui tem tem várias dimensões, né, que a gente não consegue processar a olho nu, como processa, por exemplo, uma curva analítica. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente em detalhe, aqui só um panorama mais geral. E, bom, aqui terminei. E daí tem outro tipo de sinais, né, que são mais complexos, mas isso já corresponde a um curso um pouco mais avançado. A gente não vai se preocupar com isso por enquanto, porém é importante que a gente saiba que eles existem e que a gente, sendo cada vez mais comuns os aparelhos controlados por computadora, avanços na ótica, na precisão das medidas, a gente vai trazendo também mais complexidade às nossas análises e precisamos um pouco mudar um pouco como a gente vê essas respostas das análises químicas. E é isso justamente que tem permitido que hoje em dia a gente tenha a possibilidade de fazer análises no local, de fazer análises à medida que um processo industrial está andando e eu não tenho necessidade de parar ele para fazer análise, de fazer análise por pessoas que não necessariamente tenham um treinamento muito complicado para isso, né? Por exemplo, um teste que você pode fazer em casa, um diagnóstico que você pode fazer em casa, etc. Bom, então, com isso, acho que eu dei um panorama, assim, bem geral. Aí vocês já vão
a gente vai estudar mais a parte de calibração, de planejamento de experimentos e de estatística, que vai ser importante para todas as etapas do método. Daí vocês vão ver com mais detalhe a parte de processamento de amostra no bloco 2, e lá no final a parte mais instrumental e biosensores também, que vocês vão ver com o professor Alexandre. Perguntas? Comentários? Alguma coisa que vocês acham que ficou faltando? Nada? Por enquanto não, professora. Enquanto não. Bom, então, para esse assunto, para essa introdução, então vocês têm a primeira atividade, né? Então, a ideia é que vocês vão meio que desmenuzar aquele artigo que eu já coloquei lá no mural, vocês já devem ter visto, e vão analisar, de acordo com isso tudo que a gente conversou hoje, vocês vão desmenuzar e vão identificar diferentes critérios, características de amostra, do método, da forma como estão apresentados os resultados, e tentar fazer uma análise crítica desses artigos. Lá no final, na nossa última aula, que também vai ser síncrona, a gente volta um pouco nesses artigos e vocês vão ver que vão conseguir interpretar alguns detalhes a mais dos que vocês vão encontrar agora, né? Agora, nessa primeira semana. Então, as próximas aulas, elas não vão ser síncronas, vão ser gravadas, porém, lembrem que eu estarei aqui nos horários das quartas-feiras, eu vou estar aqui na sala do Meet para tirar dúvidas. Se vocês quiserem, alguma coisa não ficou clara na aula gravada, então vocês aparecem aqui, eu volto na explicação, a gente tenta resolver as dúvidas durante o caminho, né, para não deixar para o final ou para não deixar para o momento que vocês forem fazer sua atividade. Tudo bem? Certo. Bom, então a gente se encontra semana que vem. E terça-feira eu vou disponibilizar já os vídeos das próximas 2 aulas, tá bom? Uhum. Então, bom descanso, bom resto de semana para vocês. E obrigada. Tchau, bom descanso. Boa semana. Obrigada. Boa noite, professora. Obrigada, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite.